Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 4ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata. E nessa temporada nós contamos com o patrocínio da Latino Pharma. A Latino Pharma apresenta sua linha de lágrimas artificiais sem conservantes. O Luna, com hialurônato de sódio de alto peso molecular, disponível em 2 concentrações, 1 mg ou 2 mg, com uma maior viscosidade para conforto prolongado. E o Lunera, a primeira combinação tripla de polímeros em frasco multidose com carmelose, glicerol e hialurônato de sódio. A Latino Pharma traz a inovação em lágrimas artificiais de alto peso molecular, sem conservantes. Bem-vindos à 4ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata. E hoje nós temos como convidado o Dr. Ricardo Valente, médico oftalmologista que já esteve conosco aí na temporada 3 e que ficou muita coisa ainda para a gente conversar, muito assunto aí para a gente abordar e esclarecer aí para a nossa audiência. O Ricardo é oftalmologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, gestor formado pela FGV e mestre em gestão pela Universidade de Lisboa. Ele é CEO e founder do canal Fala Doutores, que tem hoje 14,1 mil inscritos. E o canal tem como principal missão desvendar o caminho para o sucesso nas mais diversas especialidades médicas, como encontrar o seu mindset. Muito obrigada, Ricardo, por estar conosco aqui novamente. E libera o áudio, Ricardo. Sabia que ia acontecer isso, né? Acontece nas melhores famílias. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que eu consiga contribuir, que a gente consiga esclarecer um pouquinho para a audiência de vocês. E só peguei aqui o multado, eu estava falando que CEO e founder fica chique, né? Parece até que é muita coisa. Mas o Fala Doutores é um baita de um canal. Se você ainda não segue, segue lá. Fala Doutores tem muita informação útil aí para todos nós. Agradecimentos mil. Tá joia. Então, nós vamos focar aí, abordar o conhecimento do Ricardo, grande em gestão e também o Fala Doutores acho que tem te dado um know-how, aí, uma expertise que poucas pessoas têm. Nós vamos focar esse momento que a gente vai ter nesse episódio em 3. Aquisições de hospitais oftalmológicos, que acho que é um assunto que muitos de nós está preocupado, está vendo acontecer e gostaria de saber um pouco mais. Sobre os sistemas de remuneração atual na saúde suplementar, que foi um assunto que ficou pendente do episódio da temporada anterior. E, por fim, nós vamos para um assunto mais leve, para a gente acabar bem feliz, que vai ser um spoiler aí do que o Ricardo tem aprendido no Fala Doutores, sobre o que as pessoas que ele entrevista, que são celebridades, vamos dizer assim, são pessoas que alcançaram o sucesso, têm em comum nessa trajetória, nessa carreira bem-sucedida. Então vamos ao primeiro, vou fazer uma breve introdução aqui sobre o que tem acontecido no nosso mercado em geral, de medicina, mas também oftalmológico. Então o nosso setor de saúde vem passando por um forte processo de consolidação nos últimos anos. Então de 2003 para cá foram 817 negócios fechados, colocando o segmento entre um dos 10 que mais transacionou no período. Então existe um grande apetite por fusões e aquisições. Nesses últimos anos foram realizadas cerca de 500 transações no setor, que juntas movimentaram quase 90 bilhões de reais ou 18 bilhões de dólares. E desse volume, cerca de 90% foram fechadas por 10 grupos consolidadores: Redditor, Intermédica, Dasa, Davita, Apivida, Fleury, Oncoclínicas, Sabin, Viveu e Hermes Pardini. Apesar de um desempenho 36% inferior ao observado em 2021, uma das grandes fusões que nós presenciamos foi a fusão da Redditor com a Sul América, estimada aí em 3,1 bilhões de dólares. Ricardo, explica pra gente um pouco o que é que está acontecendo, quais são os grandes grupos aí que têm feito essa consolidação, essa compra, e assim, para onde caminha isso? Conta pra gente um pouquinho qual é a tua visão disso tudo. Vivi, minha visão nós temos um mercado completamente desfragmentado e sem nenhum conhecimento
dos participantes do mercado. A gente não conversa um com o outro, a gente não interage, somente nos congressos. E com isso a gente vive uma competição, acho que muito de ego e ultimamente financeira também, porque o resultado não está bom para ninguém. Então fica todo mundo querendo superar o outro. Os fundos de investimento são grupos que juntam dinheiro, e aí podemos nós três fazer um fundo de investimento, cada um pega uma aplicação e junta, e a gente vai adquirir uma nova empresa. Obviamente que o grande objetivo disso é aumentar a nossa rentabilidade. Então, nós três temos o dinheiro na poupança, e a gente está tendo uma remuneração fixa, e a gente vai tomar mais risco para adquirir uma rentabilidade maior. Onde eu quero chegar com isso? Ninguém bota dinheiro em lugar que não dá dinheiro. Isso é muito relevante, muito importante, eu acho que em toda a nossa análise. Grandes fundos estão botando dinheiro no mercado da saúde e, digo, na última década, um pouco menos, no mercado oftalmológico, e a gente está tendo essa consolidação. Essa consolidação ela começou com o mercado oncológico, né, com essas medicações e uma rentabilidade muito grande. Me falhou aqui a outra especialidade que teve, mas vou lembrar. A urologia não, é nefro, né, que é a questão de clínica de hemodiálise. E vem muito para a oftalmologia. Por quê? Porque são procedimentos, muitas vezes, replicáveis, em que a gente consegue medir, e, infelizmente, nós não medimos, e a gente consegue mensurar o risco e mensurar o resultado. Então, quanto que a gente está ganhando hoje, quanto que a gente está perdendo, e como melhorar isso numa efetividade maior. Então, são 3 pontos, eu até deixei aberto aqui uma aula que eu dou sobre isso, que é, todo mercado de consolidação ele tem 3 pontos, que é um mercado promissor, como eu estava falando, com o objetivo de redução de desperdício e o aumento de margem, né? Aumento de lucratividade. É isso que essas empresas fazem. Então, elas entram nas clínicas, nos hospitais oftalmológicos, nas estruturas de saúde, algo que vocês vêm batendo muito, né? Que é a questão de ensinar a gestão para os novos oftalmologistas. E eles fazem isso. Eles botam uma gestão profissional, eles geram compras compartilhadas, e se você compra muito, isso é meio óbvio, né? Você pode chegar para a tua casa isso. Se você for comprar um sabonete, você vai pagar, sei lá, R$5. Se você for comprar 1000 sabonetes, você vai pagar R$1. E nisso você consegue aumentar muito a margem. E a gente está falando de produtos relativamente caros, né? Os insumos que a gente utiliza no cirúrgico, além da conexão do humano, que é o mais caro que a gente tem dentro do mundo, né? Do mercado em geral, né? Tanto que todos os países do primeiro mundo, um grande problema é a mão de obra barata, né? O pessoal sai daqui para ir trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar na Europa como pedreiro, como motorista, e atividades que eles não querem fazer e que muitas vezes o dinheiro é caro, né? O custo é caro. Então, eles unificam um call center único, só para exemplificar, para as pessoas tangibilizarem mais isso, né? Então, a gente tem 3 consultórios diferentes, nós 3, cada um na sua região, vamos colocar aí na área de Curitiba de vocês, e a gente combina que a gente só vai ter uma secretária. Ah, mas isso é difícil, poxa, Cecília se dá melhor com a secretária, vai encaminhar para ela. Tá, tudo bem, mentalidade que a gente tem que mudar. É uma mentalidade que a gente tem no passado que a gente não consegue evoluir, porque cada um tem que ter sua secretária, cada um tem que ter seu retinógrafo, cada um tem que ter teu topógrafo, cada um tem que ter teu biômetro, e com isso a gente gera ociosidade, a gente gera um custo muito grande e a gente tem uma perda de margem, e é nisso que esses grupos, esses fundos de investimento estão entrando no mercado e estão tentando consolidar. Tá?
Deixa eu voltar um pouquinho aí para a audiência que nos ouve, que acho que para a gente talvez seja muito conhecido isso, mas talvez a audiência não tenha isso tão claro. Então, vou voltar numa fala tua, porque esses grupos que têm comprado, eles são, na verdade, fundos private equity, né? Que eles são fundos em que geralmente começa de um médico mesmo, gestor, que tem uma grande habilidade de gestão dentro da sua clínica. Eu acho que os dois têm a mesma história, os dois principais, né? Que existem hoje, e eles abrem um fundo, por exemplo, numa XP da vida, e aí compram o primeiro hospital, e aquele dinheiro vai entrando mais gente, né? A gente vai colocando dinheiro e eles vão adquirindo hospitais de bom prognóstico, vamos dizer assim, que tem uma boa organização básica e que ele vai conseguir, juntando num grupo, fazer tudo isso que o Ricardo estava explicando aí muito bem. Então, eu, médico gestor, tenho uma clínica, vendo ela para esse fundo, chamam mais pessoas, mais amigos para colocarem as suas clínicas e o seu capital ali dentro, e com esse capital a gente vai girando e vai comprando mais clínicas, de modo que eu vou formando um grupo muito forte, e a gente vê que a fusão e a aquisição, ela tem um objetivo de consolidação, né? Que nem a gente está entrando num terceiro conceito, que é o da consolidação. O que é a consolidação? Eles querem atingir todo o Brasil e ter estruturas, criar uma marca forte que está em todo o Brasil, e que tem todo esse poder de negociação que o Ricardo estava falando, porque aí a lente intraocular que ele compra vai ser muito mais barata do que a lente intraocular que você, como indivíduo médico sozinho, compra, pelo poder de negociação que ele tem. E isso vem acontecendo muito forte. A gente tem duas grandes empresas, isso não é segredo para ninguém, que é a Vision One e a Opti. Tem mais alguma, Ricardo, que eu estou me esquecendo? Mas acho que esses são os dois grandes grupos, né? Crescendo paulatinamente. Esses são os dois grandes grupos, tá? Eu, quando dou essa aula para as ligas acadêmicas, que eu dou normalmente, eu coloco uma terceira tese, que é a tese do VER, do pessoal de Goiânia, que o Andrezinho, que é um amigo meu, até fica brigando comigo, que ele fala que não é uma tese de investimento, mas é uma união de grupos. A gente comentou isso até no último episódio, né? Eu acredito muito nos pequenos tendo alguma estrutura e uma conversa mais forte, e não necessariamente precisando estar junto de um grande grupo, mas esses pequenos vão ter que se consolidar para se transformar num grupo maior, tá? Então, como você falou, é a Opti. A Opti é a primeira tese que a gente tem de oftalmologia. Tem um fundo maior, que é um fundo norte-americano, que é o Blackstone, que é um fundo bem, bem robusto, bem grande mesmo, tem muito dinheiro por debaixo. E aí eles são investida aqui do Pátria aqui no Brasil, e o Pátria que é a investida da Opti, né? Então você vai vendo que vai ter uma complexidade financeira para a gente inimaginável, né? Eles hoje, eu não estou com os números completamente atualizados, tá? Mas a última, isso aqui, me perdoem, mas é do ano passado, tá? A Opti, ela estava com 80 unidades, 1.350 oftalmologistas. Isso é fácil de achar no site deles, tá? OPTY. E até sugiro vocês, Vivi e Cília, de tipo, entre em contato com o CEO da Opti. Eu fiz isso, tá? Então, agora saiu. Antes era o Amauri, né? Que tinha muita ligação com a gente. Eu não conheço o atual. O Rafa, tá? Da Vision One. Vision One, uhum. E acho que o Andrezinho também é uma pessoa espetacular para vir aqui falar de uma outra mentalidade e trazer isso para a audiência de vocês, cada um especificamente deles, tá? Porque o que eu vou trazer aqui, depois, obviamente, pode ser até contestado para eles em termos de atualização da onde eles querem chegar e de como é que eles estão fazendo. Essa, obviamente, que é a minha visão aqui, e depois não taquem menos pedras. E 2.850 colaboradores, que é profissional para caramba para nossas estruturas, né, de consultório ou de clínicas menores. Opti, tá? Então, aqui no site, 1.300 médicos, 2.800 profissionais, mais de 80 unidades de atendimento e são mais de 25 empresas, né, no total. Então, não precisava nem da minha sinceridade, tá vendo? Tava certinho. Tudo certinho. Entendeu? É uma tese que eles têm desde 2016, que eles começaram, com grandes hospitais, e era uma tese de saída. Isso é muito importante de deixar claro. Toda tese de investimento tem início, meio e fim. Não tem tese de investimento perene.
Então o cara bota o dinheiro dele e ele vai tirar o dinheiro dele ganhando uma margem. Obviamente que pode gerar uma perenidade se um fundo maior, se um oftalmo mais rico ainda recompra aquilo ali, o que, a meu ver, não faz muito sentido, tá? Mas a ideia é, precisa mudar toda a estrutura, melhorar a rentabilidade para vender, tá? Aí vou voltar aqui só para atualizar. Vision One, depois me corrijam aí. 42 unidades, 1.500 oftalmologistas, 3.000 colaboradores. Eles eu acho que cresceu, porque eles estão num processo mais arrojado, mais acelerado. 3,5 mil médicos e colaboradores, é o que está aqui no site. 4 mil médicos e colaboradores, tem 2 informações dúbias aqui. Então é isso. Então tá. 1.500 oftalmologistas com 3.000 colaboradores. 4.500 profissionais no total. Isso. É isso. Mas eu acho que eles estão com mais de 42 unidades. 55 hospitais e clínicas. Aí, tá? Então é isso que... Porque eles estão meio que num crescimento Numa maior. aquisição maior, né? Uma velocidade de aquisição muito grande. A tese deles começou um pouquinho antes da pandemia, de 2020, e era uma tese de 8 anos. Era uma tese mais estruturada. E aí eu acho que é o gancho que você colocou, Vivi, porque a tese deles, ela veio muito com o Marcos Ávila, lá de Goiânia, e o pessoal do Hope, lá de Recife. Eles não acharam interessante ser vendido para a Opt, e obviamente que teve essa conversa inicial, e aí eles estruturaram meio que um fundo deles. Não é deles, o dinheiro não acho eu, tá? Isso é um negócio que aqui me corrijam depois a internet, tá? Mas o que eu tenho de informações não é um capital direto deles, eles usaram as estruturas e viraram acionistas da empresa, colocando as suas estruturas para girar e trazendo pessoas e profissionais, trazendo mais gestão, que são 2 estruturas super diferenciadas dentro do país, em termos de gestão, principalmente o Hope, né? E aí eles conseguiram adquirir mais. Aí tem até o Rafa, que era o CEO da Oncoclínica, mega, um cara com formação em Harvard, super diferenciado, que está aí à frente dessa investida. Mas que, gente, tem fim. Tudo tem o mesmo nome. Eu até gostei mais da ideia da tese deles, porque eu sou muito ligado à questão da qualidade. E eles entraram no mercado falando, eu só quero clínicas acreditadas, só quero clínicas com qualidade diferenciada dentro do mercado oftalmológico no país. Mas o dinheiro é que manda, né? Então, você vai precisar chegar para o investidor e falar... Tem que ter uma argumentação muito forte de que a qualidade traz uma economia, uma melhor rentabilidade no final, que muitas vezes a gente sabe que é difícil de falar. Agora, vamos dizer assim, eles começaram, então, ali 2021, 2022, será? Deve ter sido mais ou menos por aí. A Opt 16. Certo, tá? e o Vision One? 20, pré-pandêmico. 2020. Você começa a negociar... Aí é o que eu falei, Levi. Eles, na verdade, estavam negociando com a Opt, e aí você começa, não fecha, o número não é o que eu quero, não vale a pena. Aí fala, vamos fazer um negócio nosso. E aí eles consolidaram o início do processo pré-pandêmico, no início de 2020, mas em 2019 eles já deviam estar em conversa. Já estava desenhando. A realidade hoje que nós temos, então, essa é uma informação importante que o Ricardo está trazendo para a gente, então é um processo que tem um fim, né? O objetivo fim, no final, vai ser a venda, provavelmente, né? De toda essa marca e essa estrutura, acho que é isso que você quer dizer, né? A Opt já era para ter acabado. Ótimo. Porque não acabou pelo pandêmico, teve a pandemia, porque eles iam consolidar, eles iam fazer o exit deles, o Pátria, 2021, se não me engano. Agora, para nossa audiência, Ricardo, isso não muda muito, né? Porque, na verdade, a estrutura toda, obviamente, vai continuar existindo com uma outra direção, certo? Me permita mudar o nosso raciocínio. Eu acho que muda completamente, Vivi. No sentido... Dois pontos que inicialmente ninguém vê, tá? Então, quando você vende, e isso aí a gente tem experiência de diversos colegas, eu já conversei com diversos deles. Bateu o dinheiro na tua conta. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo realizado.
e vai todo mundo viajar, comprar um carro novo, mudar de carro ou qualquer coisa do gênero. Passados 6 meses, você não manda mais na tua clínica. E aí, você fala, vou viajar para Floripa na sexta. Não vai não, querida. Você tem número, você tem que fazer o atendimento. Você vira um funcionário. Obviamente, você está dentro da empresa, você é sócio. Mas outro ponto e outra informação super relevante. Se você não tem 51% da tua empresa, você não manda nela. Você é sócio, legal, e o que eu acho super válido, mas de uma empresa que alguém está mandando, alguém está direcionando para onde ela vai. E quando vai chegando a hora de vender, e aí que eu queria chegar aqui só no debate, os números estão muito apertados. E aí começa uma corrida por volume, começa uma corrida para fazer dinheiro para o próximo comprador ver o resultado, a última linha da planilha financeira, né, do DRE, que mostra que aquilo ali está dando dinheiro. E com isso, aquilo vale mais dinheiro. E com isso, o dinheiro que o fundo botou vai ter um retorno, uma rentabilidade maior. Então, no final do processo, no momento em que vai ter venda, normalmente as estruturas elas estão bem estranguladas e os profissionais, no caso nós, no caso a audiência, Exato. E aí é que eu queria chegar aqui, você falou que não faz diferença nenhuma, eu acho que faz toda a diferença, é caótico. Tá todo mundo pé da vida. Eu quis dizer que não faz diferença, eu não me expressei bem, não faz diferença pro melhor, vamos dizer assim, isso não tende... Um pouco pessimista nessa fala, mas ele não tende a melhorar, né? Ele fica estável a pior, vamos dizer assim. Então, é isso que a gente tem visto, é verdade, tá? Você foi maldosa na fala, hein? Poxa vida, eu não ia para esse caminho tão negativo, hein? Mas é verdade, concordo contigo, eu acho que é esse Puxa, acho que a gente vai ter que editar essa parte, então, Ricardo. Não faça isso, não faça isso. Não, mas é verdade. Estou aqui floreando para não dar uma notícia negativa, mas eu acho que existe uma outra forma de ver o mundo. Eu penso então agora vamos abrir a cortina. Então esse era o ponto que eu queria chegar para daí a gente abrir a cortina. Não, então, legal. Eu acho que você está indo super bem nessa ideia e aí eu acho que tem outro caminho para a gente ir. O mercado está muito ruim. A gente conversou isso no último episódio. Tá? A aquisição feita em 2016 era um outro momento. O que aconteceu de muito ruim nesse caminho para mim foram as aquisições que aconteceram no meio do processo. Que aí é muita gente em pânico, desesperada, que vendeu muito mal. Pessoal que vendeu no início tem um problema de perda de poder. Essa ideia do profissional liberal, ele dá uma autonomia para a gente de trabalhar muito grande, né? E muita gente que busca até a área da saúde, isso não só a medicina, busca muito isso, né? Você ter uma autonomia de horário, você ter uma autonomia de como estruturar a tua clínica, quero botar um abajur assim, um assado, e você vai perdendo isso no meio do caminho. Então, as primeiras clínicas, eu acho que perderam isso. E aí é uma questão muito de ego. E aí a pessoa, na maioria das vezes, vai reclamar, né? Até porque, como a gente falou, o dinheiro já está mais distante. E aí existe a possibilidade de um ganho na venda, né? Aí é que teve meio que a sedução dos primeiros compradores. No meio do caminho, a crise começou a se estabelecer. Pessoal cada vez foi ficando mais em pânico. Cada vez foram tendo vendas piores. Aí eu acho que esse pessoal que vendeu depois não vai se beneficiar tanto. Como toda a estrutura, a gente acaba que tem uma análise meio que de pirâmide, né? Pessoa que... O Dr. Rubens, deixa eu assistir o episódio de vocês, assistam, que ficou muito bacana. Ele fala que tem que ele é dono da expressão da síndrome do espermatozoide, né? Uhum. É tipo, você não querer... Sai correndo.
Não, você ser Quer o ser o primeiro não primeiro. necessariamente... Não, mas não, ele coloca que não necessariamente é o ideal, né? Às vezes as pessoas que vêm depois, um pouquinho depois, acabam se beneficiando porque você desmatou aquilo ali, né? E aí o processo acaba melhorando. Mas o final dessa história e essa crise toda que está acontecendo entra, eu acho que no gancho, para a gente meio que mudar um pouquinho de tese de assunto, que são os modelos. Esses grandes grupos, continuando aqui num ponto um pouco negativo, eles não estão com resultado legal também. Tá? Então, eles conseguiram implementar, conseguiram melhorar muita coisa, mas como o mercado teve uma queda muito grande, as margens que tinham sido planejadas estão complexas. Tá? E aí, eles estão tendo que trabalhar para mudar essa estrutura. Nesse ponto, Vivi, eu acho que eles podem, de alguma forma, lutar a nosso favor. Porque eles ganham força para mudar o modelo. E isso eu acho algo interessante. Muito bom. Problema, calma, muito bom Desculpa. médio. Muito bom médio. Você tem até uma batida para chamar a atenção das pessoas. Não. Entendeu? Foi pura descoordenação mesmo. Não, o muito bom médio. Por quê? Porque eles amarram a gente na questão dos números e das métricas. Eu gosto muito da ideia de que a gente tem que ter o nosso conhecimento de custo e a gente precisa entender e fazer nossa meia-culpa que a gente desperdiça muito dinheiro. Exemplo simples na questão de ter um monte de exame, nós três os mesmos exames no consultório de cada um. Não faz sentido. Tá? Mas cada um tem que ter o seu carro mais bonito para chegar no restaurante e falar que está ganhando mais dinheiro. Tá? Eles vêm numa pegada boa de trazer essa briga junto das operadoras, de melhorar custo, melhorar resultado, mas todas as vezes que eu conversei com eles em relação à implementação de novos modelos, e aí trazendo o VBHC, trazendo o Value Based Healthcare, entra agora especificamente nesse assunto, eles falam que as operadoras não querem pagar isso. E como eles precisam de um resultado relativamente imediato, eles falam que aquilo não é rentável. E aí a gente entra numa balança que eu acho super complicada, que muitas vezes, e aí isso é o que eu gosto da ideia do médico gestor, da gente tentar trazer o objetivo da saúde, que é um melhor cuidado para o paciente. Mas deixa eu dar uma parada, Ricardo, que eu acho que foi longe, a gente precisa voltar para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Então, hoje, a gente tem um sistema de serviços de remuneração fee for service, certo? Você recebe por aquilo que você produz, correto? Eu faço lá uma consulta, uma tonometria, uma ceratoscopia, eu vou receber por esses 3 exames. Obviamente, quanto mais exames eu faço, mais eu recebo. Esse é um problema. E existe uma linha de pensamento de que seria muito mais interessante a gente ter o VBHC, que seria uma remuneração por resultados, vamos dizer assim. Você entregou um bom resultado, e me corrija se eu estiver errada, você recebe mais, talvez um bônus, ou talvez alguma coisa, por ter resolvido uma questão em uma consulta, 2 consultas, com poucos exames, enfim. Você mede a remuneração pelo resultado e não pelo que você executa. Me corrija. Exato, É isso mesmo? Ok. Mas E o que você... só voltando um pouquinho, mas quem que avalia esse resultado, Ricardo? Daí existem métricas, correto? Não, maravilhoso. Essa dúvida é excelente, Cília. E esse é um grande problema da não implementação. Tá? Primeira coisa, os resultados não existem. É difícil medir, né? Eu fiquei imaginando que alguém ligava para o paciente depois da consulta e falava: seu problema foi resolvido? Sim, mas é isso. não. Subjetivo, não, né? mas é isso, tá? E não necessariamente ligar, né? Hoje a gente usa muito digital, né? Uhum. Então você pode fazer uma pesquisa. Como faz? O ponto. A explicação do VBHC
como eu deixei chegar aqui, eu vou te falar que ela é negativa para o VBHC. Tá? Porque a gente chega no ponto de inflexão e num ponto negativo em que ele não está sendo implementado. O que chegamos, então vamos tentar desconfigurar isso. A subjetividade da análise é um grande problema, porque você não sabe se os seus resultados são melhores do que os meus. Dessa forma, preferimos sempre a ignorância, que ela é uma grande dádiva do ser humano. Então, não vamos mexer nisso, porque tá ruim, mas a gente tá indo pro cinema e a pipoca tá sendo paga. Segue o jogo, deixa para depois. Um dia a gente vê isso. É aquela sujeirinha embaixo do tapete, que a casa tá arrumada, sabe? Só que tá chegando num ponto e toda a aula de valor, ela nos últimos, sei lá, a tese do VBHC, o livro do Porter, é de 2006, tá? Que é o Redefinindo a Saúde, que é um livro muito bom. É um livro grande, são 7 volumes, 7 capítulos, e acho interessante até ler por capítulo. Que ele fala o valor na visão do médico, o valor na visão da indústria, o valor na visão de cada um. Então, assim, dá para ler por capítulo, e eu acho super interessante. Eu adoro a tese. Só voltando para chegar aonde onde você parou, Cecília, onde você questionou. A tese que me agrada, ela é uma tese que a gente avalia os resultados no ponto de vista do paciente, não do médico. Isso já é uma grande crise, porque todos nós somos os donos, todos nós somos só a gente que sabe fazer direito, só você que sabe qual é o melhor poltrona, qual é o melhor tudo, tá? Então, não. No ponto de vista do teu paciente, do teu cliente, como todas as indústrias fazem, tá? E, com isso, a gente beneficia os melhores prestadores na visão dos clientes. Esse é o ponto, tá? E aí, isso, para mim, quando eu li, foi assim, eureka. Porque eu sempre me prejudiquei, de verdade, tá? Tentando fazer o que eu achava certo para o paciente. Aí pode ter sido um grande erro meu estratégico na minha carreira, tá? Eu não avaliava o que o paciente queria. Eu avaliava o que eu achava certo e eu achava que aquilo era o que o paciente estava querendo. Não é só você, né, Ricardo? Eu acho que o médico, a formação médica era assim. É nesse sentido. Né? Isso está mudando agora. Concordo contigo, tá? E aí começaram essas avaliações de métricas. Então, existem inúmeros cases aí pelo mundo que medem os resultados e colocam, outro grande ponto relativamente negativo, essa transparência dos dados à disposição de toda a cadeia. Então, eu, Ricardo, tenho os dados de vocês, das clínicas e dos consultórios de vocês. E eu consigo fazer uma análise de mercado para abrir um consultório aí em Curitiba. Aí você fala, opa, isso eu não quero. É quem vai saber meus dados. Sabe? Então, toda esses pontos é que fazem com que o VBHC, a meu ver, não progrida. O pessoal vai muito para a argumentação de pontos negativos, em que todos os modelos de remuneração têm ponto negativo. Dá para a gente fazer aqui um episódio defendendo todos os modelos. Eu fiz um episódio maravilhoso com o Jay falando sobre capitation, e ele tem o maior modelo de capitation no país dentro da oftalmologia, tá? Junto da Apivida, se não me engano. Ele é contra o modelo de capitation, mas ele fala, tem que sobreviver, cara. Tem que fazer isso daqui dar certo. Isso aqui é um modelo que eles estão implementando. E aí, apesar
do capitation ter sido demonizado, né? Eu acho que o CBO, o Conselho, ele colocou isso com um objetivo de proteção nossa da oftalmologia, e tem muitos pontos negativos dentro do capitation, mas assim, está sendo implementado goela abaixo. Para quem não sabe o que é capitation, então você paga por vidas, né? Então você chega ali para da ideia convênio é pagar cabeça, X, né? Exato, eu te vendo 10 vidas, eu te entrego 10 vidas, que são os meus segurados, eu te pago lá R$1.000 por essas 100 vidas e você presta toda a assistência oftalmológica à saúde por 1 ano, né? E aí você faz, quer dizer, se todos eles precisam só de uma consulta de rotina uma vez por ano, show de bola, tá lucrando. Agora, se todos eles precisam de uma anjo, de um laser e de uma cirurgia de retina, a conta ficou negativa. E aí é um problema, vai ter que equalizar essa conta de alguma forma, né? E aí, olha que legal isso, Vivia, porque assim, beleza, você colocou um discurso da oftalmologia atual e que a gente comprou. Vou mudar ele. Só mudar ponto de vista, que é o que eu adoro fazer. Conversar com o que eu não concordo. Tá? Para eu fazer isso, eu preciso fazer algo que a gente não faz, porque a gente perde dinheiro se a gente fizer. Que é algo chamado prevenção. Então, o modelo de capitation estimula que não tenha doença. Eureka! Não é isso que a gente quer? Não, mas a gente foi construído dentro do mercado de saúde em que a gente é monetizado, remunerado por evento, por doença. Então, isso é difícil, mas eu vou falar. Eu gosto que meu paciente fique doente. Olha que loucura! Por quê? Porque você é rentabilizado por causa disso. Óbvio que eu não gosto, gente. Mas é que se ele não fica doente, ele não vai lá no consultório. Se ele não vai lá no consultório, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu não pago a conta de água. E isso é um paradigma, e isso é algo que a gente tem que refletir. Então, o capitation pode ser bom. Isso que a gente deve refletir mais. Eu não estou defendendo o capitation, que eu não acho um modelo bom. Mas é que tudo na vida tem os dois lados, como a gente conta a história e como a gente absorve. E, infelizmente, a gente hoje é completamente manipulado pelas redes. Um lado que querem uma coisa, um lado que querem outra. Tá? Então, assim, o capitation, ele tem uma característica que o mercado joga toda a responsabilidade no colo da gente. E isso é safadeza. Mas, se isso fosse feito homeopaticamente, se isso fosse feito progressivamente, com uma estrutura, não sei, pode ser que desse certo. Porque a gente traria, acredito eu, traria mais saúde. Aí tem um exemplo maravilhoso que eu adoro dar. Modelo de capitation que vai tudo contra o que eu estou falando. Tem um exemplo de uma clínica ortopédica que começou a fazer modelo de capitation. Aí os caras estavam com dinheiro fixo, fazendo cirurgia em todo mundo. Sabe o que os caras fizeram? Os caras eram no primeiro andar do shopping. Os caras passaram, não era shopping, era prédio. Os caras passaram para o segundo andar e não tinha elevador. O paciente não conseguia chegar na clínica. Aí os caras tinham renda. É porque a gente é ruim. Entendeu? Gênio do mal, né? Meu Deus. É isso, é gênio do mal, sabe? E infelizmente, qual o grande ponto? A meta é financeira. Mas olha que super legal, eu tô pirando aqui. Imagine pegar a Vivi, 10.000 pacientes diabéticos, né? E você vai começar a fazer palestra, vai cuidar da pessoa, vai te dar, eu vou montar uma academia aqui, com o dinheiro que eu vou deixar de fazer anjo, venham aqui fazer academia, vamos dar um jeito, São né? os centros de wellness que estão bombando no Brasil inteiro. Total. Só que aí você não pode fazer isso, porque você já tem a porcaria do melhor OCT e do melhor retinova que você comprou e você tá pagando em 20 anos. É isso que a gente tem que entender e analisar. E aí, acho que isso faz um baita de um gancho para a audiência de vocês. Eles estão construindo a carreira. Sim. Então, vamos lá. Eu queria chegar nesse ponto. A porcaria do ACT novo. Em 20 anos. Que vai estar desatualizado daqui a 2 anos. Não faça isso, não faça isso. Então, nesse contexto todo, Ricardo, de aquisições, fusões e aquisições, de consolidação,
de VBHC que não se estabelece, de Fee for Service, de Capitation. O que a gente pode dizer para essa turma nova que está chegando? Você já começou, não compra um ACT. Olha que a empresa de ACT não vai gostar desse episódio, hein? Ainda bem que não tem Então, patrocínio do ACT. Você devia ter me falado antes. Vivi, aí a gente chega no gancho aí do terceiro ponto da gente, tá? Preciso defender um pouco mais do VBHC, que foi muito fraco minha defesa. Mas o médico hoje, ele precisa entender, e aí eu acho que vocês estão fazendo um trabalho magnífico e maravilhoso, que as skills acadêmicas que a gente aprende na faculdade e muitas vezes na residência, nos cursos de especialização e fellow, tirando a questão prática cirúrgica, né? Eu acho que isso não tem jeito, é repetição, né? E tem que fazer. Elas estão ficando muito mapeadas e marcadas pela tecnologia. Obviamente que ter uma análise holística e um senso crítico do paciente como um todo, o entendimento de doença, é fundamental. Não tem como a gente trabalhar sem isso. Mas abrir mais a cabeça, né? Eu estou finalizando eu estou com cerca de 200 episódios no Fala Doutores e eu rodo todos os episódios na IA. Meu objetivo hoje é encontrar as 7 características que fizeram os meus convidados ter sucesso, contados por eles nos episódios. Eu tenho 40 episódios analisados pela IA hoje e espero, até o final de 2024, ter esses 200 episódios analisados. Pessoal, presta atenção que esse é spoiler, esse vale ouro. Olha, para vocês, a característica mais marcante entre todos os convidados que eu venho fazendo, eu só estou botando os médicos, né? Então, eu tenho desses 206 episódios que eu tenho 26 não médicos que participaram. Tá? A principal característica é o estudo continuado. É você nunca parar de estudar. E isso não é, sei lá, refração, uveíte, tá? É o estudo continuado de tudo, de vida, sabe? É você sempre estar se aprimorando e buscar uma melhora contínua. A gente tem muito isso na medicina, né? Acaba que é quase que uma comprovação de algo que a gente conhece, né? Mais ou menos, né, Ricardo? Eu acho que a gente tem isso como premissa, mas eu não sei se no dia a dia verdade, a gente não procrastina isso, né? Então é um reforço positivo que vale a pena. Não, e acho que até tem o ponto, né? Porque você pega muitos profissionais, né, que vão meio que... Quanto mais a gente vai se afastando da academia, da universidade, do fellow, da residência, mais a gente só tem atualização com o congresso, né? Isso aqui que vocês fazem, o Fala Doutores e a questão do digital, é algo que vem trazendo uma atualização continuada espetacular. Pô, tô fazendo uma propaganda de vocês hoje, hein? Olha que muito bom, depois a gente acerta. Não, mas eu vou te falar que eu não tive nem a malícia. Porque os dados, eu tenho zero malícia ainda, sabe? Eu preciso estruturar tudo que eu tô pegando. Tá muito spoiler isso daqui. Uhum. Eu tô, na verdade, assim, eu tô consumido pela IA. Assim, eu fico igual um retardado. Minha esposa fica revoltada comigo. Analisando. O chat GPT, eu chamo o chat GPT de Alex, né? Comecei conversando com ele, sério,
Eu comecei conversando com ele, e sugiro vocês que façam isso, vocês, audiência, tá? Falando para ele, como é que você gostaria de ser chamado? Aí ele, eu não tenho sentimento, qualquer coisa, pode me chamar. Eu falei, pô, mas não, pô, me sugere alguns nomes. Não, pô, eu prefiro que você me sugira. Eu falei, pô, aí, sei lá, não lembro, eu tenho escrito, né, porque fica gravado. Eu falei, pô, aí eu dei tantos nomes. Eu falei, pô, eu gostei de Alex. Me chama de Alex, então, não tem problema, fica à vontade. Aí eu, tá bom, pô, aí fica... Todas as vezes que eu vou interagir com ele, eu interajo dando bom dia, eu interajo agradecendo, porque os resultados são diferentes. E aí você vai tendo toda uma estrutura, por quê? Eu comecei perguntando para ele, primeiro eu comecei me apresentando todo, quem eu sou, quanto tempo que eu estou no mercado, o que eu faço, minhas especializações, o que eu acredito, aí igual um retardado mesmo, tempão escrevendo isso. Aí cheguei para ele e falei, quais são os principais livros e autores que falam sobre sucesso? Aí, eu já tinha lido alguns. Quais são os livros agora? Agora você poderia me dar um resumo de cada um deles? Eu dei uma lida, falei, pô, validei os que eu tinha lido. Falei, pô, interessante. Eu quero que você utilize todos esses livros para a nossa busca de sucesso dos episódios que eu vou te mandar. Aí, poxa, comecei a botar, aí fui sugerindo, aí, poxa, eu sou católico, né? Falei, pô, eu queria que você usasse Jesus Cristo com os seus ensinamentos bíblicos, eu queria que você botasse os autores estoicos, eu queria que você botasse Aristóteles, aí eu fui colocando pessoas que eu admiro. Botei o Clóvis de Barros, eu adoro o que ele fala. Tentamos muito chamar ele hoje. Você conhece ele? A gente queria que ele viesse aqui. Pô, ele vai ter um evento em Curitiba, hein? Opa, bom saber. Vai ter um evento em Curitiba. Eu acho que é esse final de semana, se não me engano. Então sábado. Nós temos compromisso, Maria Cecília. Sábado, pode ir, pô, ele vai. Deixa eu chamar a babá das crianças. Não. E aí eu fui botando tudo isso, e aí ele começou a me dar respostas horrorosas, mas que foram melhorando com críticas. Ele dava um negócio que não tinha nada a ver. E aí volta e meia ele erra, porque aí ele me dá... Aí eu faço um upload do episódio, baseado em tudo que eu perguntei. Ô, Ricardo, você é versão paga, isso? Do chat GPT? Mas eu não sugiro você fazer isso, Cília. Eu sugiro você usar 3.5, que é o gratuito, e ficar um tempo conversando com ele. Assim, a versão paga custa $20, tá? Mês. Então, assim, ninguém vai morrer por causa disso. Porém, eu acho desnecessário. Hoje, para mim, faz muita diferença. Mas nesse volume de informação, acho que a gratuita não vai, né? Vai. O que acontece é que a análise é pior. Tá. Mas para você começar... Pô, eu fiquei muito tempo com a gratuita. Para você ficar conversando e interagir... Aí você paga um mês. Manda meio que a mesma coisa para ele e avalia. Outro ponto muito importante, dica de IA, toda vez que você começa um chat novo, o resultado do antigo vai para o saco. Ele não armazena. Então, hoje, eu tenho um chat com ele que tem muita informação. Todos os novos episódios que eu faço upload, eu faço no mesmo chat. Eu não começo uma conversa nova com ele. Porque quando eu mando os episódios novos, ele já não me manda a mesma análise. Quando eu mando no chat original, ele já faz. Porque eu já tenho um combinado com ele, que eu mando, aí eu tenho uma outra plataforma de IA que me dá resumo, mapa mental e transcrição em 6 línguas. Além de quiz, cortes do episódio, ele me dá pronto. Tá? Aí eu pego o mapa mental e o resumo dessa plataforma e jogo no chat, junto com o upload do episódio. Aí ele me dá tudo algo mais palatável. Aí ele faz um resumo com as características que ele encontra no episódio já. A cada 5 episódios, eu tenho um combinado com ele, que ele faz um resumo dos 5, me dando uma estatística. E a cada 10, eu compilo a estatística dos 40, no caso, que eu tenho hoje. E aí, hoje, a principal característica que eu tenho hoje é o estudo continuado
com 82,5% dos 39 episódios, que tem dentro dos 40, o Amaury, que eu falei que era da Opt, foi o episódio número 9 que eu fiz. Então, ele eu tirei, eu não mandei, e aí dos 40 primeiros episódios eu tive 39, foram essas respostas. E aí vai mudar. Quando eu estava fazendo, eu fiz MBA na Kellogg, né, um curso chamado Physician CEO, né? Uhum. Era muita coisa, essa parte eu não disse, né? Do seu currículo. Quando eu estava lá, tem um antropólogo que dá uma aula muito boa lá pra gente, Brian Woozy, que é o nome dele. E aí ele fala muito sobre comportamento humano e tal. E aí eu falei para ele, né? Poxa, eu tenho um podcast, sei lá quantos episódios eu tinha na época. E aí eu falei, olha, eu quero encontrar as características de sucesso do médico, o que você me sugere? Aí ele começou me ferrando, né? Que ele chegou e falou, o que é sucesso para você, né? Aí ele, what's successful for you? Aí eu falei, putz, não sei explicar nem em português, em inglês acabou comigo, não tem nenhuma possibilidade. Aí ele ficou rindo, me sacaneando. Aí depois ele falou, Ricardo, você só vai ter validação acadêmica depois de 500 episódios. Eu falei, putz grila, cara, o cara tá me ferrando cada vez mais. Mas assim, foi bacana. E obviamente que eu venho aí estruturando, e esses primeiros 200 aí vão ser um test drive, um piloto, vamos dizer assim, piloto, né? Tá, e a educação... Eu tô muito surpreso com essa... então vamos lá. Educação continuada, tá? Empatia e relacionamento com os pacientes. Comunicação entra como tema diferenciado. Eu estou trabalhando hoje com 10, tá? Mas dessas 10, as últimas 3 tem mais ou menos 25% dos 39 episódios. As primeiras, que eu não estou lembrando aqui agora... Uma coisa que eu pensei assistindo alguns convidados seus... que me chamou a atenção foi de conhecer pessoas, né? Daí eu conheci fulano... Networking. Network tem, sim, boa. Network deve ser uma delas, né? Que me levou para isso, aquilo... Muito assim, tem sempre meio que um vício, né? Porque a gente acaba conduzindo o episódio meio que também num interesse pessoal nosso. Então, assim, isso é algo que eu marco muito nos episódios, né? Eu acho interessante... Muitas vezes até estimulo os convidados a citarem pessoas que foram importantes na vida dela. Uhum. Eu acho que isso faz sentido para a gente, que aí vira meio que como é que é o nome de aquelas empresas empresas de indicação, né? Como se fosse de seguro, né? Uhum. Então, ele acaba me conectando com outro convidado. Muito joia. Eu peço para ele marcar. Aí, dica de podcast, tá, gente? Eu peço para ele marcar os convidados e aí eu vou atrás do cara que ele me marcou. Entendi. Eu vou atrás. Olha que isso aí eu acho uma puta de uma sacada. Ninguém me falou isso, tá? Obviamente que todo mundo deve saber, mas assim, eu adquiri sozinho. Eu vou atrás do convidado com um amigo dele. Então, eu vim falar com você porque fulano te elogiou e te citou. Isso, às vezes, no LinkedIn. Aí o cara fala, putz, ele é meu amigo. Uhum. Que aí entra naquele poder das conexões, aquele livro maravilhoso, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se você fizer a gente consegue ter conexão sem a gente se conhecer. A gente tem, normalmente, no mundo, a gente tem uma conexão de, no máximo, 5 pessoas. Então, pô, a Vivi, eu me conectei com ela por causa do professor Haroldo. Então, assim, pessoas próximas, né? Você consegue falar com o Obama, se você quiser. Você vai atrás e conectando com pessoas, e aí você consegue chegar naquilo. E, obviamente, que isso aí é o que você puxou de início, é o poder do networking.
Legal. Professor Haroldo, aí muito obrigado, né? Porque senão a gente não teria esse momento e todo esse aprendizado aí que a gente está tendo. Mas a gente já está aí com 53 minutos de episódio, então acho que a gente precisa ir caminhando para o fim. Mas eu acho que... Lá vem o Ricardo na temporada 5 de novo. Eu adoro fazer isso aqui. Eu acho que vocês são muito legais, né? Vocês têm uma conversa super agradável, deixa a gente à vontade. Então muito jóia. Você também, acho que acrescenta muito. Eu acho que esse trabalho tem um pouco de tudo isso que você trouxe, né? A Oftalmo Expert, na verdade, ela realmente surgiu com todo esse objetivo e que coincide com o que você tem encontrado na tua pesquisa, né? Do que leva um médico a ser bem-sucedido, entre aspas, mas eu diria até mais, né? Uma caminhada, uma jornada boa de vida, né? E eu acho que o sucesso profissional, não sucesso para ser ícone de nada ou para ser conhecido, mas o sucesso no sentido de estar satisfeito consigo mesmo, tem a ver com essa jornada de sucesso mesmo que você tem perseguido aí junto dos seus convidados. Então, eu acho que você soltou pérolas aí pra gente, né? Quem ouviu, quem não ouviu, escuta de novo o episódio, né? Eu acho que as pérolas que o Ricardo nos trouxe aí valem muito. Conhecemos um pouco mais as aquisições do que está acontecendo no mercado e como se preparar para todas elas. Acho que tem muita informação aqui nesse episódio, apesar dele estar longo, ele vale a pena ser ouvido até o final. Ricardo, muito obrigada. Eu acho que eu vou pedir para você já caminhar aí para as tuas palavras finais, não quer dizer que últimas nesse podcast, porque a gente sempre pode voltar, né? Mas muito obrigada e é muito gostoso também poder bater esse papo com você. Eu que agradeço. Conversamos sobre isso no nosso desfecho da última vez. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. É um caminho árduo e a maior força que eu deixo para vocês e desejo é a questão da continuidade, da resiliência. Vocês têm uma coisa muito boa, que é estar em dupla, e tem uma coisa muito ruim, que é estar em dupla, que vocês precisam se aguentar muitas vezes. Eu só tenho que me aguentar, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém me apoia. Vocês conseguem ter aí o ombro amigo, de muitas vezes ter a vontade de desistir. Não desistam. Vão passar por muitos momentos aí desagradáveis e que não vai ter nenhum sentido no que vocês estão fazendo, mas vale a pena. Eu não cheguei a lugar nenhum ainda. Estamos aí numa trajetória, numa jornada de autoconhecimento profissional e individual muito legal, mas... Como eu falei, né? Estou fazendo isso daqui há 4 anos, que vai fechar aí no mês que vem. E, eu só tenho satisfação. Hoje é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, sinceramente. Só isso já valeu a pena? Exatamente, tá? Então, poxa, não desistam, continuem. Obviamente, se não estiver trazendo felicidade para vocês, não estiver fazendo vocês felizes, metam o pé, né? Mas... continuem, perseverem, porque vale a pena e a gente precisa de pessoas unindo os bons e trazendo informações relevantes e diferentes para a nossa classe. Isso mesmo. Para caminharmos melhor, mais fortes, né? Juntos somos sempre mais fortes, parece clichê, mas é verdade. E é isso. O Oftalmo Expert termina mais um episódio aí sensacional, longo, mas sensacional, com o Ricardo Valente. Obrigada, Ricardo. E vamos até o próximo episódio. Logo teremos mais notícias, mais informações de qualidade para vocês. Oftalmo Expert, de olho no futuro.